Arro, arro, Kins! Renata Barreto chegando para mais uma transmissão galáctica, hoje iniciando a onda encantada da águia azul. A águia é a energia que fala sobre visão, mente e cocriação. Então vamos entender um pouco, né, sobre essa energia da águia, como ela se apresenta e como que a gente pode tirar melhor proveito desse período de 13 dias. Então, a primeira coisa é falar sobre a mudança de perspectiva. Como é importante que a gente veja as coisas a partir de outros prismas, para que a gente possa solucionar, para que a gente possa ter novas ideias, para que a gente possa ressignificar. Então, imagina, você está num problema e você não consegue achar solução para aquele problema. O quê? Porque você está totalmente imerso naquele problema. E aí, de repente, você conversa com uma pessoa e essa pessoa te traz uma nova perspectiva. Por quê? Porque ela está vendo a partir de outro prisma, de outro ângulo, né? Ela está vendo de fora. Então, é muito mais fácil. Então, esse é um ciclo que vai falar para a gente assim: vamos olhar para as nossas questões a partir de outras perspectivas? E isso me lembra muito uma vez que quando eu estava morando lá no sul, em Barra de Ibiraquera, e a porta de entrada na casa era uma porta de vidro, de duas portas. Então, um vidro ficava fixo e o outro corria, e a gente então tinha a passagem. E aí entrou uma borboleta pela parte aberta, deu uma rodadinha lá dentro da casa e depois ela foi tentar sair pela parte do vidro. Por causa do vidro, ela via o outro lado e ela achava que dava para ela passar. E ela ficava tentando, batendo ali no vidro e o vidro impedindo a passagem dela. Sendo que eu que estava olhando um pouquinho de fora, estava vendo que a porta estava aberta, era do lado. Se ela se afastasse um pouquinho, ela ia perceber que do lado estava a passagem para ela sair. E ela ficava ali insistindo, né? Até eu fui lá e dei uma ajudazinha para que ela pudesse sair pela porta aberta. Então, quantas vezes a gente está nesse lugar, né? Batendo, batendo, batendo naquele mesmo ponto, naquele mesmo prisma, vendo a coisa a partir de uma perspectiva da falta, ou uma perspectiva do medo, ou uma perspectiva do tem que ser por esse caminho. Quando a porta está aberta do lado. Se você se afastar um pouquinho, se você mudar a sua perspectiva, você vai perceber novas possibilidades. Então esse é o primeiro convite da águia, assim, mude a sua perspectiva. Para mim, essa conexão com a mudança de perspectiva tem muito a ver com a carta do pendurado do tarô, que ele está lá de cabeça para baixo. Então, quando você vê as coisas de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, como eu gosto de dizer, a gente vê as coisas a partir de outra perspectiva. Você vê diferente. Se você muda a sua perspectiva, o 6 vira 9, o 9 vira 6, enfim. Então, esse é o primeiro convite, assim. Olhe para as tuas questões, olhe para a tua vida, o que é que está pegando, o que está difícil, o que não está rolando, o que está assim, super desafiante para você e começa a procurar outras perspectivas, começa a ampliar a sua visão, começa a se afastar do problema, vai fazer uma outra coisa. Sabe quando você está, por exemplo, esse é um bom exemplo também, quando você está precisando resolver um problema, sei lá, criar alguma coisa. Então você está lá tentando criar um post, estou lá tentando, não sai, ou criar um texto, não sai. Para, deixa aquilo, vai fazer outra coisa, muda a perspectiva. Mudar a perspectiva não significa necessariamente olhar a questão com outro olhar, significa vai fazer outra coisa. Sai daquilo, tira o teu foco daquilo. Se de repente a borboleta falasse, quer saber, vou parar de tentar aqui, vou procurar outras coisas, daqui a pouco ela ia encontrar, né, a porta aberta para ela sair. Então é sobre isso, vai olhar para outras coisas, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai tomar um banho, vai andar na natureza, vai brincar com as crianças, vai brincar com seu bicho, qualquer coisa, vai fazer uma coisa diferente. Sai daquela energia, sai daquela tentativa. Quando você sai disso, você respira e aí, de repente, uma ideia surge, alguém fala alguma coisa, você fala, nossa, é isso, era essa informação que eu estava precisando, ou então, puxa, olha, isso aqui me trouxe uma ideia, um insight. Então, esse é o convite para que você veja as coisas da sua vida a partir de um outro prisma, a partir de uma outra perspectiva. E aí, aproveito para trazer para você uma outra perspectiva sobre os nossos desafios, sobre tudo aquilo que a gente vive. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim, poxa, eu não sei, aliás, semana passada várias pessoas me falaram isso, poxa, não sei qual que é o sentido da vida, não sei por que a gente vive tantos problemas, tantos perrengues, por que a vida é tão difícil e etc, etc.
E aí eu trouxe para eles e trago aqui para vocês também a minha visão, a forma como eu enxergo o mundo, a realidade, na minha percepção. A gente está aqui para aprender, a gente está nessa vida para aprender e a gente aprende pelo contraste, a gente aprende pelo desafio. Eu brinco que quem criou aí o projeto criou dessa forma. Então a gente tem que reclamar com quem criou o projeto. Falar assim, olha, na verdade você devia ter criado isso de uma outra forma. Não tem uma outra forma mais tranquila da gente aprender? Na verdade tem, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor, mas é muito mais fácil a gente aprender pela dor do que pelo amor, infelizmente. E alguém pode dizer isso é uma crença? É verdade. Então, podemos trabalhar nessa crença também de que vamos aprender pelo amor e pelo amor é mais fácil. Claro que pelo amor é mais fácil. Mas eu quero dizer, para a grande maioria das pessoas, no nível de consciência de que a vida é difícil, esse tipo de coisa, as pessoas acabam mesmo aprendendo, entre aspas, de forma mais fácil pela dor. E como que isso se dá? Quando eu, por exemplo, vivo uma situação de desarmonia, tudo que eu anseio é pela harmonia. Quando eu vivo um cerceamento, tudo que eu anseio é a liberdade. Quando eu vivo alguém que me diz o tempo todo que eu não posso, que eu não sou suficiente, para que eu possa me libertar disso, eu preciso descobrir a minha força interior. Então, é dessa forma que a gente aprende. Então, quando a gente está vivendo um desafio, olha, e esse desafio pode ser um desafio financeiro, pode ser um desafio emocional, pode ser um desafio no relacionamento, pode ser um desafio de saúde, qualquer desafio. O que eu tenho que aprender com isso? Toda terça-feira eu faço uma caixinha de tarô lá no meu Instagram e volta e meia alguém tem essa pergunta que eu gosto muito. O que eu estou aprendendo? O que eu tenho que aprender com esse desafio que eu estou vivendo? É isso. Quando você entende o aprendizado que tem ali para você, se permite aprender, integrar esse aprendizado, pronto, quase que magicamente aquele desafio desaparece e vamos para o próximo, porque a vida é isso, é um ciclo, mas não significa que quando a gente aprende pelo amor a gente não vai viver nenhum desafio na vida. Isso também é uma ilusão muito rasa, de tipo, não é isso, mas a gente consegue aprender mais fácil, a gente consegue passar mais leve, a gente chafurda menos nas dores, nas dificuldades. Então, vamos olhar para as nossas questões, para as nossas dificuldades, desafios, com verdade, com coragem, com vontade de entender, sem querer minimizar nada, porque é importante que a gente perceba, que a gente sinta, e entender ali o que eu tenho que aprender com isso. Então, é mais um exercício aí que a águia nos traz. E aí, quando a gente está falando sobre desafios, a gente também pode olhar para os padrões que a gente vive na nossa vida. Então, qual que é o padrão de relacionamento que você tem? Qual que é o padrão financeiro que você tem? Qual é o padrão de relação, sei lá, com a sua família, com seus amigos? Qual que é o padrão da sua saúde? Procura os padrões. Então, por exemplo, todas as vezes eu me relaciono com uma pessoa que, sei lá, me trai. Poxa, se isso é um padrão, vamos olhar mais profundamente para esse padrão. Por que você está trazendo esse padrão? A gente precisa entender que todas as situações da nossa vida, o outro, os relacionamentos, as situações que a gente vive, tudo são espelhos para nos mostrarem um pouco mais sobre nós. Eu já disse isso em algum outro episódio, assim, se eu preciso de um espelho retrovisor para dirigir um carro, porque eu não tenho uma visão completa, é a mesma coisa. Eu, a partir do meu lugar, não tenho uma visão completa sobre mim. Eu preciso que o outro me mostre. Então, de repente, em que parte que eu estou me traindo? Parte eu não estou sendo sincera, eu não estou sendo honesta comigo, com a minha verdade. Então, é claro que não é, muitas vezes essa associação não é tão direta, por isso é bem importante a gente buscar ferramentas que possam nos ajudar a enxergar esses padrões e a enxergar a origem dos padrões para que a gente possa curá-los, para que a gente possa resolvê-los e para que a gente possa viver uma vida a partir de novas perspectivas e não mais sempre repetindo aquele padrão. Então, eu gosto também de falar sobre as soluções. Primeiro, como que eu olho e depois como que eu resolvo. Então, gosto de trazer também a perspectiva
para você ver se essa perspectiva serve para você. É um caminho que eu conheço, é um caminho que eu confio, é um caminho que eu gosto muito. E aí, para que a gente possa olhar para os nossos padrões e identificar, ou seja, fazer um diagnóstico desses padrões e da nossa vida, para mim, a ferramenta mais bacana, mais assertiva é o tarô. Porque quando você faz uma pergunta para o tarô, o que eu tenho que aprender com isso, ou que padrão aqui eu estou repetindo, ou de onde vem esse padrão, etc., a gente consegue fazer um diagnóstico, a gente consegue entender ou qual que é a forma de eu mudar esse padrão, o que eu preciso mudar em mim para que esse padrão mude, né? O tarô também permite que a gente vá mais fundo, que a gente olhe para a gente, que a gente use isso como uma ferramenta de autoconhecimento bem profunda. Então, é um trabalho muito legal que se pode fazer com o tarô. Então, se você sabe tarô, você pode fazer com você. Se você não sabe tarô, você pode se consultar com alguém que possa te conduzir nesse caminho. Então, essa é a ferramenta que eu uso para diagnóstico. E a ferramenta que eu uso para tratamento é a terapia energética. Porque a terapia energética, ela vai, através do subconsciente, acessar a situação, o trauma, a crença que deu origem ao padrão. E muitas vezes a gente tem esses padrões estabelecidos por causa da nossa criança interior não curada. Isso é muito, muito comum, né? Na minha prática terapêutica eu vejo isso o tempo todo. E aí a gente vai lá e trata essa criança interior, trata aquela questão, limpa aquele trauma de forma energética e pronto, o padrão se resolve. Às vezes você pode resolver isso com uma sessão, às vezes você pode precisar de um pouco mais. Cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. O importante é que funciona, que resolve. E isso eu tenho muita segurança de falar isso para vocês, porque eu vivo isso na minha prática, no dia a dia há muitos anos e vejo muito acontecer. Então, que durante essa onda encantada da águia, se você quiser buscar tanto a compreensão quanto o tratamento, a solução, a resolução desses padrões, então já te deixo aqui alguns caminhos. Se você quiser se consultar comigo, você pode acessar o link da bio do meu Instagram, que é @por.renatabarreto. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Então eu desejo a você uma onda encantada da águia, de muita percepção, de muita cura de padrões, de muita cocriação da realidade que você gostaria de cocriar a partir dessa nova perspectiva, porque o nosso mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. A gente está sempre cocriando, conscientemente ou inconscientemente. Então, quando a gente está cocriando a partir do inconsciente, daquilo que a gente às vezes até nem quer, mas está ali vivo, está ali vibrando na gente, então a gente cocria uma realidade que a gente não gostaria de experimentar no nosso consciente. Para quê? Para que a gente possa aprender. Então, é um sistema muito interessante. Então, que durante essa onda encantada você possa perceber esses padrões, curar esses padrões e então poder cocriar essa vida maravilhosa, cheia de bênçãos, cheia de alegrias, cheia de luz, porque você merece. Arro em Lakesh.